Tá. A outra é o seguinte, eu estou falando sobre dinheiro e política. Isso na Universidade de Oxford, num debate acadêmico. Tá. Esses idiotas desses bolsonaristas são francamente... Enfim, mas paciência. Então veja, eu estou num debate numa das maiores universidades do planeta, Oxford, e estamos discutindo a relação entre dinheiro e política. Tá. Aí eu faço a seguinte afirmação básica. Qualquer boboca sabe disso. É que a moral luterana, não estou falando de religião, estou falando da moral, da ética. A moral luterana considera que o lucro é um dom de Deus. É um prêmio que Deus dá para aquele que se comportou de forma austera e que foi lutar e tal. A moral católica, que tem um comprometimento ético com a pobreza, fala que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ganhar o reino dos céus. Exatamente. Eu não estou falando de religião, meu irmão. Eu respeito a fé, a forma de adorar a Deus. Profundamente, eu mesmo sou católico. Eu mesmo sou de formação católica, eu me crismei porque quis me crismar, eu fui da juventude franciscana, meu confessor era um grande santo em vida, que era o Dom Luiz Lochaida. Então, é um negócio ridículo. Então. Mas a moral é essa. Então, a moral é o seguinte, então qual é a condição? Nos Estados Unidos, você diz assim, o candidato fulano de tal está na boa, ele está muito bem no Ibope e já conseguiu juntar 100 milhões de dólares, bota no jornal como elemento... reforçador da imagem de vitorioso. No Brasil, todo o dinheiro que se junta com a política é sujo. Pela moral dominante entre nós. Era disso que eu estava falando. Estou falando de ciência política, estou falando de religião. Aí o babaca acha que eu estou falando de religião. E o fundo eleitoral? Então, como é que o povo pensa dessa aberração? Exatamente. Por quê? É um exemplo prático. Então, repare. Vamos lá, vamos conversar sobre dinheiro e política. Vou afirmar aqui algumas coisas. Primeiro, o poder econômico é um dado irremovível da realidade. Confere? Sim. Não é possível, não há experiência humana que tenha conseguido abolir o poder econômico da realidade. Ele é um dado inerente à realidade. O poder político, desde que o homem parou, deixou de ser caçador, se assentou, coletor e caçador, surgiu o poder político. Né? Então, o poder político é uma inerência da sociedade humana. E é este poder, o político, que premia e pune interesses. Certo. Né? No passado, mata ou desmata, ou enfim, desmata não é a palavra, né? Mata ou mantém vivo e tal. E tal. Se o poder econômico existe, é um dado irremovível, e o poder político existe, é um dado irremovível, e é este poder que premia e pune interesses, esse vai procurar se relacionar com esse. Claro. Assim foi e assim será eternamente na humanidade. Para a moral dominante no Brasil, essa relação é necessariamente, originalmente suja. Pecaminosa. Suja. Suja. E aí daí deriva essa coisa, então. Mas aí você tem várias formas de resolver. Democracia custa dinheiro. Então você vai fazer uma campanha, você vai informar para as pessoas o que é que você pensa. Você tem que produzir um programa de TV. O país tem 27 estados. É razoável que o candidato a presidente da República visite os estados. Não é muito dinheiro? Caramba, é uma fortuna. Então... Não, peraí, estou falando, é uma fortuna o custo. E aí você tem duas fórmulas ou algumas intermediárias olhando a experiência internacional. Como que é feito nos Estados Unidos? Então vamos lá. Nos Estados Unidos é estritamente privado. O quê? Não existe nem sequer horário eleitoral. Tá. Não existe horário eleitoral. Também não existe regulação. Se eu arranjar 100 milhões de dólares, eu pago o horário eleitoral que eu quiser. Você pode colocar um outdoor em qualquer lugar? Não, a TV, eu compro minuto na TV e mando bala. Não tem horário eleitoral gratuito, é pago e eu pago quanto eu quiser. Por conta da moral ancestral de que o dinheiro é elemento central e tal. Tá. Qual é a grande discussão nesses lugares? É que o poder econômico está deformando a democracia. Sim, o cara está tem mais dinheiro. Quem tem grana, quem tem mais dinheiro, impõe seus valores ao conjunto da sociedade. Não por acaso a sociedade americana está decadente e é a mais desigual sociedade rica do mundo. E aumentando muito profundamente a miséria. Tá. Né? Bernie Sanders denuncia, o Biden faz um certo sincretismo e há uma grande discussão. Na Europa é um regime misto. Parte é financiamento público de campanhas, o dinheiro o governo paga, que parte das campanhas é feita, e parte privada, só que com um elemento, que eu acho o sistema mais interessante, que identifica para o eleitor de onde vem o dinheiro privado. Então, nos Estados Unidos é assim, o cara vai dizer assim, o Partido Democrata é ligado à Coca-Cola, o Partido Republicano é ligado à Pepsi, e pronto.
E ninguém questiona isso. Todo mundo acha normal, natural. Aqui no Brasil, vira escândalo, não sei o que e tal. Compreensível, porque muitas vezes... Lobbies, Então, o que é que aconteceu com o nosso país? Nós evoluímos de um sistema privado de financiamento, era assim. E aí, Lava Jato, esculhambação, Caixa Odebrecht, 2, Caixa 2, o cacete a 4, ficou todo mundo indignado, Exatamente. muito apressadamente. Aí fomos para o sentido oposto, sem discussão, sem nada, fomos para o sentido oposto. Agora está proibido dinheiro privado, vai ser financiamento público de campanhas, vai se criar um fundo. E aí, veja bem, 1 bilhão é muito dinheiro? É muito dinheiro para um povo que está passando fome. Claro. 2 bilhões é muito dinheiro? 2 vezes muito. 2 vezes muito dinheiro. 500 milhões é muito dinheiro? É muito dinheiro. 4 bilhões é muito dinheiro? É muito dinheiro. E aí, onde é que a gente acha o lugar? E eu te pergunto. Nós temos que conversar com as pessoas. Mas E sabe quem é muito partido, dinheiro. é muita gente, é muita coisa. É exatamente isso.